Muito bem, vamos falar um pouco agora aqui sobre o Eloquent, que é um ORM que vem junto do Laravel, tá? Esse vídeo é para os colegas do PHP, né? Nós estamos utilizando o Doctrine como ORM, mas o Doctrine tem algumas características ali, não são muito legais, né? Na verdade, esses ORMs aqui do PHP, todos eles têm seus prós e contras, né? Ainda não achei um aí que seja tão bom quanto o Hibernate, né? Considero o melhor ORM que nós temos aí no mercado. Eles sempre deixam alguma coisa ali a desejar, tá? Mas enfim, por que o Eloquent, né? Você sabe que nós estamos utilizando o Slim como o nosso framework para ser consumido, né? Para gerar lá as rotas e tudo mais, tá? E a evolução natural do Slim seria para o Laravel, tá? Então, quando você de repente quiser utilizar uma coisa que tenha mais recursos e tal, você pode partir aí para o Laravel. E o Laravel, ele vem com o Eloquent, tá? Então, neste momento, nós vamos utilizar o Eloquent. Você vai ficar, então, com dois projetos no repositório, você que está fazendo o treinamento em PHP. Um deles vai ser com o Doctrine, que eu vou parar de atualizar a partir de agora, tá? A partir de agora nós vamos usar o Eloquent. Mas o gerador de código, ele vai continuar gerando as classes para o Doctrine. Tá? Então, se você quiser utilizar o Doctrine no seu projeto, continue usando ele, tá bom? Mas eu vou utilizar a partir deste momento o Eloquent e eu vou finalizar o projeto para produção utilizando o Eloquent, tá bom? Então, lá nos projetos, né, no repositório, você vai ver que vai ter agora um Phoenix Doctrine, que é o projeto atual até este ponto, tá bom? E vai ter o Phoenix normal. Esse Phoenix normal agora vai ser utilizando o Eloquent, tá? Como é que você vai fazer para instalar o Eloquent? Para instalar o Eloquent, deixa eu abrir aqui esse Composer, vou mostrar para você qual é o que precisa ser instalado. Aqui ó, você vai instalar apenas esse Illuminate Database, tá? Então é Composer, install, aquele comandozinho do Composer, né? Illuminate Database e o Eloquent já vai estar preparado, disponível para ser utilizado no projeto. Veja que eu ainda estou com o Doctrine aqui, né, porque eu vou mostrar para você que eu estou migrando o projeto, tá? E você vai receber o projeto ainda assim em migração. Algumas classes estão utilizando o Eloquent, outras estão utilizando o Doctrine, e no segundo momento eu mando o projeto apenas com o Eloquent, né? Ele vai ser gerado pelo gerador de código, tá? Eu tenho que alterar ainda o gerador de código para ele gerar as classes apenas para o Eloquent, mas a geração para o Doctrine vai continuar lá sem nenhum problema. Se você for lá no site do Slim, né, tem uma opção lá, essa opção aqui de Cookbook, que ele mostra como utilizar o Slim com alguns ORMs, tá? Então ele mostra como utilizar com o Doctrine, mostra como utilizar com esse Atlas, né? Esse Atlas é um data mapper, você vai fazer o mapeamento dentro dos models e utiliza uma espécie de Entity Manager, mas ele está em queda, tá? Não vem sendo atualizado lá no GitHub, então decidi não utilizá-lo. Daí tem o Doctrine, que é o que nós usamos, e tem o Eloquent. O Eloquent, ele não é um data mapper, né? Ele é um Active Record, significa que você vai utilizar o próprio model para se atualizar, embora você possa utilizar um Query Builder lá para realizar algumas funções, tá? Então ele facilita bastante o nosso trabalho, mas ele não chega a ser tão completo quanto o Hibernate, tá? Então tá aqui, ó, como é que você vai colocar isso daqui? Composer Require Illuminate Database. Não precisa nem colocar essa versão, mas não coloquei a versão. Daí por não colocar a versão, ele já colocou ali para mim maior do que 8.25, tá? Daí ele vem com uma série de configurações aqui. Eu não fiz dessa maneira, do jeito que ele informa aqui no Doctrine. Eu vou mostrar para você agora como é que eu fiz para o Eloquent funcionar na nossa aplicação, tá? Bom, antes de eu mostrar, deixa eu mostrar para você aqui, antes disso, né, que existe uma documentação, aqui ó, Eloquent ORM, tá bom? E aqui ele tem um iniciando, tem a questão das relações, da coleção, aqui os gets e sets,
tá? Recursos de API e serialização. Esse Getting Started é legal que você dê uma olhada, tá? E o Relationships também é legal que você dê uma olhada, que é onde você vai descobrir como é que você vai fazer as relações um para muitos, tá? Tem um para muitos de forma inversa, que é o belongs to. Tem esse um para muitos true, que é onde você faz tipo um relacionamento, onde um filho pode pertencer a dois pais, alguma coisa assim, enfim. Algo que nós não temos no nosso projeto. Então é legal que você leia, dê uma olhada nessas duas partes. Não são grandes, tá? A documentação ela é bem limpa. Rapidamente você descobre como é que as coisas funcionam aqui, tá? Embora tenha algumas partes que sejam um pouco confusas de entender. Vou mostrar para você qual é a parte que é um pouquinho confusa, mas com alguma pesquisa na internet você já descobre o que é que aquilo está querendo dizer, tá? O Eloquent ele tem como objetivo você mapear suas classes e ele sincronizar o banco de dados, né? Criar as tabelas de acordo com o que está definido na classe, tá? Que não é o nosso objetivo, nós trabalhamos com o conceito de database first, ou seja, nós primeiro criamos nosso banco de dados, depois que nós mapeamos tudo dentro da nossa aplicação. E tem que ser assim, porque nós estamos construindo 5 servidores diferentes, né? Então o banco de dados ele tem que ser tratado de forma separada, tá bom? Perfeito, mas o Eloquent funciona assim de boa, tá? Você não precisa ficar sincronizando as tabelas, tá bom? Eu vou mostrar para você como é que a gente faz isso. Bom, então vamos lá. Como é que eu fiz para utilizar o Eloquent dentro do Phoenix, né? A primeira coisa foi aquele comando para ele colocar o cara dentro do Composer. Colocou o cara dentro do Composer, ele já está lá. Eu vim aqui no Source e dentro de Config eu criei aqui um tal de Eloquent, ó. Tá? Nesse Eloquent eu criei aqui um gerente de conexão E. Daí eu criei aqui a instância, o capsule e o entity manager. Criei aquela função getInstance para eu pegar isso aqui apenas uma vez. No construtor eu coloquei aqui os dados do banco de dados, tá? E no finalzinho ali eu retornei um entity manager, tá bom? Então assim como eu faço com o Doctrine, se eu vier nessa classe gerente de conexão e pegar a instância, da instância eu consigo pegar o entity manager e consigo fazer uma série de funções. Consigo utilizar o Query Builder, tá? Inclusive esse Query Builder, aqui na documentação, você não vai encontrar ele dentro de Eloquent ORM, você vai encontrar ele dentro de Database, aqui em cima. Ó. Dentro de Database tem também o Getting Started, tá? E aqui você vai ver que tem o Query Builder, onde você consegue criar aqui as funções. Ó. Pegou a tabela, pega tudo da tabela usuário. Pega a tabela usuário, onde o nome é igual a John e traga apenas um registro, tá? Então ele ensina já a fazer aqui direto com o acesso ao banco de dados utilizando o Query Builder, tá? Quando ele chega aqui no ORM, aí já é a questão dos relacionamentos e tudo mais, onde ele facilita ainda mais a tua vida, mas aqui agora trabalhando com o Active Record, né? Aí ele vai começar a utilizar os conceitos de trabalhar direto com a classe em si, né? Que seria algo mais ou menos assim. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para você um exemplo. Aqui, ó. Ele já pega a classe, ó, flight, classe voo, podia ser banco, né? Aí ele traz o find, aqui ele utiliza o find, ó. Encontre o registro cujo ID é igual a 1 da classe flight, tá? Então ele não usa o entity manager aqui. Bom, então primeiro eu fiz esse Eloquent PHP para eu fazer testes, tá? Então, se você comparar esse Eloquent com o Doctrine, você vai ver que a estrutura é a mesma, ó, tá? Eu crio a instância, o entity manager. Então aqui no Eloquent também tem uma instância, tem um entity manager, tem uma função getInstance, aqui também getInstance, tem o construtor que vai configurar os dados do meu banco e retorna o entity manager. Aqui também tem um construtor que
que vai configurar os dados do meu banco e retorna o Entity Manager, tá? Esse primeiro passo aqui eu fiz apenas para testar, tá? Mas eu não vou utilizar esse cara aqui diretamente, tá bom? Beleza. Então, você vai receber esse Eloquent aqui por enquanto, no código agora, mas não é ele que eu estou usando para fazer o meu esquema aqui. Ah, não é? Não, não é, tá? Fiz ele apenas para testar, para saber se eu conseguia fazer algo bem parecido com o Doctrine. E sim, é possível, tá bom? O que é que eu fiz então? Como foi que eu fiz para que o Eloquent funcionasse mesmo aqui para mim? Como eu vou utilizar o Active Record agora, né, e as funções elas serão meio que trabalhadas dentro do modelo, e eu criei aqui um Eloquent Model, ó, tá? Poderia ser dentro desse model base, isso que eu fiz no Eloquent Model, tá bom? O meu model base, ele contém o que? Ele contém esse validar objeto, que eu estou utilizando ali no esquema do Doctrine, tá? Eu vou até remover isso daqui depois, não vou mais validar isso daqui não. Então, provavelmente o que eu vou fazer mais pra frente é pegar o que eu coloquei nesse Eloquent Model e passar para o model base, tá bom? Mas deixa eu abrir o Eloquent Model para você ver o que é que tem dentro dele. Dentro de Eloquent Model, eu tenho, eu utilizo esse manager dele como Capsule. Capsule é o nome do esquema do banco de dados lá do Laravel, tá? Veja que é parecido com o que eu fiz lá naquele Eloquent para testes lá. Eu também utilizo o manager dele como Capsule, tá? Deixa eu fechar esse Doctrine, deixa eu fechar o model base por enquanto. O model base eu não posso nem me livrar dele por enquanto, né? Porque as demais classes da aplicação estão utilizando ele, tá? Eu modifiquei apenas algumas pequenas classes para você ver como é que o Eloquent funciona e para eu testar também. Então vamos lá. Eloquent Model, eu instancio aqui uma nova cápsula, mesma coisa que eu fiz aqui, ó, instancio uma nova cápsula. Na verdade, eu peguei esse código aqui, de instanciar a cápsula e adicionar a conexão, trouxe para cá, ó. Instanciei a cápsula e adicionei a conexão. Daí eu seto o cápsula como global. Se isso aqui não estiver definido, você vai ter uma série de problemas, tá? E depois eu inicio aqui o Eloquent, dou um boot nele, olha, Eloquent, bora, o bicho funciona, tá? Daí eu crio uma classe chamada Eloquent Model, né, que provavelmente futuramente vai ser o model base, isso daqui, tá? Estendo ele de model, ó, do model do Eloquent, tá bom? E eu coloco dentro dessa classe de cara esse timestamps false. Já já eu explico o que é isso daqui, tá? Então eu tenho aqui um modelo base, ok? Esse modelo base, por enquanto, ainda não é esse model base, porque esse model base está aí. Eu estou utilizando os dois ao mesmo tempo agora, o Doctrine e o Eloquent, tá? Mas a ideia é que esse Eloquent base seja o meu base model, seja o meu model base, tá? Então se eu vier aqui em cadastros e abrir, por exemplo, cargo, o cargo ele herda de quem? Herda de model base, né? Se eu abrir banco, o banco herda de quem? O banco herda de Eloquent Model, tá? A partir do momento que banco herda de Eloquent Model, significa que banco está herdando de model do Eloquent, tá? Porque o meu Eloquent Model já herda dele, tá? Então é como se o meu banco ali fosse neto do modelo principal do Eloquent. E eu preciso disso porque esse modelo principal do Eloquent é que vai ter os métodos save, delete, enfim, os métodos necessários para eu conversar com o banco de dados, tá? Muito bem. Por que é que de cara eu coloquei esse timestamps false aqui? Veja só o comentário. Indica se o modelo deve ser timestamped. Daí um comentário em português que eu coloquei. Isso aqui é para não permitir que o Eloquent crie os campos created at e updated at no banco de dados. Como o Eloquent ele tenta sincronizar o banco de dados, né? Se você tiver esse timestamp, você não colocar esse timestamps false aqui, ele vai criar dois bancos em todas as tabelas, dois campos em todas as tabelas. Que campos são esses? Created at e updated at. Tá? E aí você pode ter um controle. Ah, esse registro foi criado em tal dia. Ah, esse registro foi criado no dia 10, mas foi atualizado, fizeram um update dele no dia 12.
Eu não quero isso, não quero esse controle. Então, como eu não quero esse controle, eu coloquei um timestamps false. E como é que eu soube disso daqui? Ora, se eu buscar por isso daqui, ó, public timestamps, aqui na documentação do Eloquent, ele vai explicar, ó, por padrão, o Eloquent espera os campos created@, and updated@, que exista nos seus modelos correspondendo à tabela do banco de dados. O Eloquent irá automaticamente setar o valor dessas colunas quando os modelos forem criados e atualizados. Tá? Então tá aí. Ele espera isso e ele quer sincronizar esses campos. Tá? Então, se esses campos não existirem, ele vai tentar criar, ou ele vai tentar atualizar esses campos, caso esse cara não exista aqui. Ó. Então, para você evitar isso daí, né, para você não utilizar esse esquema dele, você coloca esse timestamps false. Então, já coloquei aqui em cima, no meu modelo base, então todos os modelos que herdarem dele já não vão utilizar esses dois campos. Tá? Então, no caso do banco, ele não utiliza aquele esquema lá, né? E aí, como é que eu faço para implementar o meu modelo banco aqui? Lá no Doctrine, eu tenho que criar todos os atributos, né? Ó, ID, nome, descrição. E em cima dos atributos eu tenho as anotações. Né? Ah, esse cara é o ID, ele é o inteiro, a estratégia dele é automática, então ele é um autoincremento. Ah, o nome dele na tabela é nome e ele é do tipo string. Né? No caso do Eloquent, eu não preciso fazer isso. Tá? O que é que eu faço? Eu apenas defino qual é o nome da tabela. Tá? Então eu coloco aqui uma propriedade table e digo qual é o nome da tabela. Eu não coloco as propriedades, as colunas, o nome das colunas eu não defino aqui. Tá? Ele vai atrás disso automaticamente. Se houver relacionamentos eu vou definir aqui. Aí eu começo a definir os gets e sets. Lá no Doctrine eu também tenho gets e sets, né? Então eu tenho lá um getID e um setID. Tem um getNome e um setNome. Tem um getDescrição e um setDescrição, tá? No caso do Eloquent, eu tenho os gets e sets, mas os gets e sets aqui, por padrão, eles têm que terminar com attribute. Okay? Então eu vou ter um getID attribute. Aí é nesse momento aqui, ó, que eu pego o nome do campo da tabela do jeito que ele foi definido lá na tabela. Tá bom? Por que isso? Porque o model do Eloquent, ele tem um array. E dentro desse array, que é chamado attributes, ele guarda os campos da tabela. Tá? Então, quando eu tentar pegar o ID, e se eu colocar getID attribute, ele vai atrás desse atributo dentro do modelo, tá? Por padrão tem que ser definido assim. Eu retorno então de dentro do meu modelo, do array attributes, o campo da tabela, que é o campo ID. E o set é o contrário, né? Eu vou setar dentro do campo ID do array attributes do meu modelo o valor do ID que foi passado aqui, tá bom? Então eu não defino as propriedades lá em cima, mas aqui embaixo nos gets e sets eu acabo tendo o nome dos campos, ó, da tabela, tá? Então menos código e é simples de compreender também. Lá no Doctrine eu tenho um método construtor, tá? Nesse método construtor, eu verifico se o ID é diferente de nulo, se não é e tal. Né? Então, eu defino aqui o meu ID e logo depois eu chamo o método mapear. E aí o mapear, ele vai mapear o objeto aqui. Tá? Eu estou recebendo um objeto JSON, né? Pego os dados desse objeto JSON e mapeio para o meu objeto que eu acabei de instanciar aqui em cima através de um construtor. Se eu tentar utilizar esse construtor aqui, ó, no Eloquent, não vai dar certo. Porque como eu estou herdando de um modelo pré-existente, que é o modelo do próprio Eloquent, ele já tem um construtor lá em cima. Tá? Então, o meu construtor aqui não rola. Tá? O que eu fiz então? No lugar de eu ter um construtor, eu criei um método instanciar. Tá? Para esse método instanciar, eu passo o objeto JSON. Assim como no meu construtor aqui, eu recebo um objeto JSON, lá no Doctrine. O resto é igual. Tá? Eu também verifico se o objeto JSON está ok, seto o meu ID e chamo o método mapear. O método mapear aqui é igual ao do Doctrine. A diferença é que aqui eu estou utilizando o attribute no finalzinho dos métodos getSet. Tá bom? O restante é igual.
No final lá do Doctrine, eu tenho o método de validação, que eu vou remover isso daqui. No caso do Eloquent, eu não tenho esse método de validação. Tá? Se você quiser deixar, você deixa. Né? Não vi muita necessidade de ter ele. E depois eu tenho a serialização JSON, né? Já que eu tenho que retornar esse cara como JSON para o cliente, tá? Eu também deixei a serialização JSON aqui, ó. Tá bom? Então, esse cara aqui, esse modelo do Eloquent, ele também implementa a serialização JSON. Tá? Então, você percebe que o modelo ficou similar, né, ao que nós temos lá no Doctrine. Agora vamos comparar o controller. Se eu comparar o controller, aqui controller, cadastros, vou abrir o cargo controller e o banco controller, tá? O cargo controller usa o Doctrine, né? Então, no consultar lista do cargo controller e no consultar lista do banco controller, ó, não mudou nada, ok? Continuou do mesmo jeito. Você comparar um com o outro aqui, ó, não muda nada, tá? Só o que está mudando, se você olhar para cá, é o nome cargo e o nome banco, ó, tá? Consultar objeto, também não mudou nada, tá? Inserir. Vamos comparar o inserir de um com o outro. Mudou alguma coisa, né? O que foi que mudou? Aqui no Doctrine, eu apenas chamava um new cargo, e aí como o Doctrine ele já tem um construtor próprio, eu passo o objeto JSON para o construtor e ele resolvia. Já no Eloquent, eu instancio um novo objeto, no caso aqui é um novo banco, e chamo o método instanciar, né, já que eu não utilizo o construtor lá em cima, tá bom? Muito bem, então essa é a diferença, o restante é igual. No método alterar, o que é que eu fiz aqui no método alterar de diferente para o Eloquent? Eu coloquei todo mundo dentro do try, já que eu não tinha feito isso aqui, ó, essa partezinha aqui da validação do objeto está fora de um try. Eu tirei essa validação do objeto aqui, tá? E o restante você vai ver que é igual, ó. Ele vem aqui no consultar objeto, mesma coisa ele faz aqui, ó, consulta o objeto, tá? Daí ele verifica se o objeto é diferente de nulo, também está verificando aí. Daí ele chama o método mapear, que ele também chama o método mapear. Depois ele chama o método salvar e retorna o JSON. E aqui também, chama o método salvar e retorna o JSON, tá? O método excluir também é igual, não alterou nada entre um e outro, tá? Então, uma pequena diferença ali no método alterar, né? Mas o controle é basicamente a mesma coisa. Agora, o que vai mudar são os métodos do service. Se nós compararmos aqui o service do cargo com o service do banco, nós vamos ver que algumas coisas serão diferentes, tá? Então, no cargo aqui, ó, o que é que eu faço? Eu pego o gerente de conexão da minha instância lá, daí do gerente de conexão eu pego o Entity Manager, pego o repository dele, do que eu estou utilizando aqui, no caso é o cargo, e aí depois disso que eu pego esse repository aqui eu chamo o método findAll. Lá no banco, ó, o que é que ele vai fazer? Ele pega a própria classe banco, né? Já que a classe banco ela está herdando de um módulo do Eloquent, chamo o método select, ok? Daí eu limito isso pela quantidade de páginas que eu defini em 50 e chamo o método get. Pronto, só isso, tá? Então, bem mais simples do que eu fiz aqui no Doctrine, né? Consultar lista por valor. Tenho que pegar o gerente de conexão, setar o meu SQL aqui, depois criar o SQL, depois retornar a query. No banco service, ó, banco, query raw, então vou fazer aqui um SQL puro e passo o filtro que eu já defini, o query do meu filtro, e chamo o get. E pronto, ele já funciona, tá? Método consultar objeto. Consultar objeto, pego o gerente de conexão, daí eu passo o ID e o nome da minha classe para o método find do Entity Manager. Consultar objeto no Eloquent, banco.find
passando o ID. Bem mais simples, tá? Métodos salvar e excluir. Eles chamam o salvar base e o excluir base. Aqui, ó, nem tem os métodos salvar e excluir. Por quê? Porque ele está chamando o service base. Ele está estendendo do service base, né? E no meu service base, o que é que eu fiz? Eu só coloco objeto.save e objeto.delete, tá? Então o esquema do meu service ficou bem mais simples, tá bom? Se nós compararmos aí cargo com o banco, a gente já vê que as diferenças são essas, tá? Agora, quando eu tenho uma tabela um pouquinho mais complicadinha, mais complexa, aí as coisas começam a alterar um pouco, tá? Por exemplo, em banco agência, eu tenho um banco agregado, né? Então, como é que eu faço para modelar o banco agência? Vamos aqui primeiro no modelo. Banco agência. Banco agência, ó. Eu tenho lá a tabela banco agência, tá bom? E aí nas relações, como é que eu defino as relações no Eloquent? Eu defino as relações através de métodos, tá bom? Se eu vier aqui no código anterior do projeto em PHP, deixa eu abrir ele aqui, ó. Meu código anterior ele está aqui. Deixa eu vir aqui no modelo e eu vou abrir aqui o banco agência do jeito que ele era no Doctrine, tá bom? Aqui é o meu banco agência no Doctrine, ó. Eu tenho todos os atributos primeiro. No Eloquent eu não tenho atributos. Eu só tenho primeiramente aqui o nome da tabela. Lá no Doctrine o nome da tabela fica como uma anotação aqui em cima, né? Muito bem, eu coloco todos os atributos. Depois nas minhas relações aqui, ó, eu crio uma propriedade e em cima dela eu coloco as anotações, né? Daí o Doctrine ele vai através dessas anotações, ele sabe quem é quem, tá? Aqui eu estou dizendo que a anotação é 1 para 1 com a entidade banco, tá? E que ela tem que ser carregada logo de cara. Eager é tipo assim, carregou uma agência, tem que ir um banco, tá bom? Junto com a agência, tá? Não é lazy, ele não deixa para carregar depois, ele já carrega de cara. Beleza, a mesma coisa eu faço aqui, só que de uma maneira distinta. Para eu fazer as relações aqui, eu faço através de métodos. Então eu vou ter aqui uma public function banco, ó, banco é a minha relação. E que tipo de relação é essa? Ela é uma relação desse tipo, ó. Agência pertence a um banco, tá? E o relacionamento entre os dois é através da classe, da coluna ID banco. Por que eu tenho que colocar a coluna ID banco? Porque como o Eloquent é um ORM que tenta fazer a sincronização entre os modelos e as tabelas, por padrão, ele trabalha dessa forma aqui, ele coloca o ID depois do nome da tabela, que eu não gosto, eu gosto do ID antes do nome da tabela. Então eu tenho que falar aqui, eu tenho que colocar explicitamente o nome da tabela de vinculação, tá? Tudo isso que eu estou falando para você aqui está nessa partezinha aqui, ó. Todas essas explicações se encontram nesse Getting Started e nesse Relationships, tá certo? Voltando para cá, então, isso é o que eu preciso para fazer a minha relação, meu relacionamento, tá? Essa parte aqui, comparando com o Doctrine, é equivalente a essa parte aqui, menos isso, menos esse eager, esse fat eager. Se eu quiser que o Eloquent ele traga de cara as tabelas relacionadas, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que criar um array chamado if, e aqui no if eu coloco quais são os relacionamentos que eu quero que ele traga logo no começo, tá? Então, com esse if aqui eu estou dizendo, bicho, você tem que trazer o banco toda vez que eu carregar a agência. Traga os bancos, tá? Se você não colocar isso daqui, ele não vai descer o banco, tá bom? Muito bem. Como é que ficou o meu banco? Que eu fiz o relacionamento aqui na agência, né? Estou dizendo, ó, bicho, tu pertence ao banco, tá? E lá no meu banco, como é que ele ficou? Aliás, ele já está até aberto aqui, né? O banco PHP, ó. O banco PHP, eu não coloquei a agência aqui, não preciso colocar, tá? Eu não quero que o banco carregue a agência de jeito nenhum, ele tem que ir sozinho. Agora, toda vez que eu carregar uma agência, eu quero que ela traga o banco dela, porque ela é filha de banco neste relacionamento aqui, tá bom? Muito bem.
Daí, neste momento aqui, eu fiz o relacionamento entre banco e agência, né? Mas aqui para baixo, ó, em banco agência, espera aí que esse aqui é o antigo, nesse aqui. Mas aqui para baixo em banco agência, eu retorno todos os campos, né? Nos gets e sets. Daí no instanciar, isso aqui é importante, tá? No instanciar, eu instancio o meu objeto, mapeio ele e depois eu vinculo o banco. Como é que eu faço para vincular o banco? Eu instancio o banco, tá? Chamo o método instanciar dele aqui, ó, passando o banco que veio no objeto JSON, e eu associo o banco à agência, tá? Se eu não fizer isso daqui, quando eu mandar o objeto agência lá do cliente para o servidor, né, ele vai ficar com a agência, mas se eu não associar o banco à agência, ele vai como se ele ficasse com o ID do banco nulo. E aí quando eu tentar inserir e atualizar, ele vai dar erro. Tá? Então esse associate aqui é muito importante, ele tem que ser feito neste momento aqui, tá bom? E no momento aqui de retornar, de serializar, né, eu serializo todos os campos de agência, e para eu retornar o banco eu serializo dessa forma, ó, desbanco. Tá? E ele automaticamente vai saber que ele tem que ir lá no método banco, tá? Que é um relacionamento, e ele vai retornar o banco já serializado para JSON certinho, sem nenhum problema, tá bom? Pronto. Em relação a banco agência controller, vamos dar uma olhada no controller dele. Banco agência controller. Não tem muito o que fazer não, ele é bem parecido com o controller do banco, tá? Método inserir, ele vai simplesmente chamar o método salvar. E no método alterar, ele também, depois de mapear, vai chamar o método salvar. Tá bom? Como é que ele vai saber que um banco está vinculado à agência? Porque lá no modelo, eu fiz aquele esquema do associate aqui, ó. Tá? Esse associate é em relação ao filho com o pai. Tá? Perfeito. Como é que fica o service dele? Vamos ver aqui. Banco, agência, service. Cadastros, banco, agência, service. Mesmo esquema, ó. Select. Tem o consultar lista filtra o valor, consultar objeto. Ele não tem o salvar e o excluir porque ele está pegando do service base. Tá? Então o serviço é igualzinho ao do banco. Pronto, então o banco agência é um pouquinho mais complicado que o banco, porque ele tem um relacionamento de filho para pai, e a única diferença neste caso é que no modelo você tem que fazer essa associação. Agora vamos para o mais pesado. O mais pesado é o pessoa, né? Por que o mais pesado é o pessoa? Você lembra, né? Porque o pessoa, ele tem relacionamentos de 1 para 1, com pessoa física e pessoa jurídica, e também com cliente, fornecedor, contador, transportadora e colaborador. E ele tem relacionamentos 1 para muitos com pessoa contato, pessoa endereço e pessoa telefone, tá? Perfeito. Vamos começar então analisando a classe pessoa. Vamos aqui no modelo, cadastros, classe pessoa. Primeira coisa que eu faço na classe pessoa é informar qual é a tabela dela. A tabela é pessoa, tá? Daí para fazer meus testes aqui iniciais eu trabalhei com 3 filhos, que foi o cliente. O cliente aqui ele representa cliente, fornecedor, contador, transportadora e colaborador, tá? O mesmo nível de relacionamento entre pessoa e cliente é entre pessoa e esses outros 4. Pessoa física, se funcionar para pessoa física, funciona para pessoa jurídica. É mais ou menos o mesmo nível de relacionamento. E lista pessoa contato é o que seria o pessoa contato, pessoa endereço e o pessoa telefone, tá? Então testei com esses 3. Se tudo funciona com esses 3, funcionará também com os demais e com os demais relacionamentos de todas as outras tabelas do ERP, tá? Então essas 3 classes, banco, banco, agência e pessoa, são as classes que nós temos que sempre testar para ver se tudo está funcionando. E se funcionar com elas, vai funcionar com o resto da aplicação. Como é que eu defino os meus relacionamentos aqui, ó? Entre pessoa e cliente é um has one, né? Uma pessoa tem um cliente, tá? E
a coluna que eles se comunicam, né, é a coluna ID pessoa. Entre pessoa e pessoa física, também has one. Uma pessoa tem uma pessoa física, tá bom? E entre pessoa e lista pessoa contato é um has many. Uma pessoa tem muitos contatos, tá? Eu deixei até comentado aqui como é que era feito lá no Doctrine, ó. Era assim que era feito para o cliente, era assim que era feito para a pessoa física, ó, tá? E mais aqui para baixo vai ter o pessoa contato, tá bom? Evidentemente, depois isso daqui vai sair, eu vou regerar isso aqui tudo com o gerador de código, né? E esses comentários aqui vão deixar de existir, tá bom? Legal. Agora, o que é que eu fiz em cliente, hein? Você viu que banco agência, eu coloquei lá o banco agência, né? Eu coloquei o banco dentro de banco agência, mas não coloquei a agência dentro do banco. Eu não quero que quando eu traga banco, ele traga a agência. E no caso do cliente, quando eu pesquisar um cliente, ele deve trazer uma pessoa? Vamos ver. Lá nos outros servidores, eu estou retornando uma view pessoa cliente vinculada ao cliente. Mesma coisa para o fornecedor, uma view pessoa fornecedor, né? E aqui no PHP, como é que eu vou fazer? No PHP, se eu abrir a classe cliente, tá aqui ela, ó, a classe cliente. Ela já está estendendo de Eloquent Model. Aqui eu defino a tabela. E aqui, ó, nos relacionamentos, aqui, relacionamentos, ó, eu estou fazendo uma relação com pessoa, uma relação do tipo belongs to, tá? Ele pertence a uma pessoa, tá? Esse cara aqui eu posso tirar, só um teste que eu fiz, pronto. E eu quero que o meu cliente aqui também retorne uma view pessoa cliente, tá certo? Quem vai ser serializado mesmo para o lado do cliente é esse cara aqui, ó. No caso aqui do PHP, eu poderia serializar a pessoa, ele não ia entrar em loop. Mas como o C# entre loop, o Java entre loop, e eu defini que vou retornar, e também tem um problema lá no Delphi, né? Eu defini que vou retornar uma view pessoa cliente vinculada ao cliente, tá certo? Então, para a gente ter um padrão lá no cliente Flutter, né? Eu também vou retornar o view pessoa cliente aqui no PHP. Então, meu relacionamento aqui entre pessoa e view pessoa cliente é de 1 para 1. Eu tenho um cliente dentro de cliente, digamos assim. Eu tenho uma view pessoa cliente que pertence a esse meu cliente, tá? Então, eu tenho esse has one aqui. E lá no if, que é o meu eager, né, o meu eager loading, eu quero que ele seja consultado logo de cara, eu coloco a view pessoa cliente, tá certo? Lá no final, quando eu vou serializar, ó, eu serializo a view pessoa cliente aqui, tá bom? Cliente também tem um relacionamento com tabela preço. Eu não fiz ainda, mas ela vai aparecer aqui embaixo. O cliente também vai descer com essa tabela preço, que é utilizado lá no módulo AFV, tá? A de cara é utilizado no módulo AFV, mas pode ser utilizado em outros módulos também, evidentemente, né? Essa tabela preço pertencente ao cliente. Pronto, então isso aí foi o outro lado da história em relação ao cliente. Qual é o outro lado da história em relação à pessoa física? Vamos ver. Pessoa física. Pessoa física, acabei de abrir a classe pessoa física aqui, tá? Pessoa física PHP. Ela também já está herdando de Eloquent Model. A tabela está definida aqui, ó, pessoa física, tá bom? Ela tem uma relação com pessoa, uma relação de belongs to, tá bom? Só que a pessoa física, evidentemente, lá no final, ó, ela não retorna uma pessoa vinculada a ela, né? Senão ele vai entrar em loop aqui, imagina, tá? Porque a pessoa vai ter uma pessoa física, vai ter uma pessoa que vai ter uma pessoa física. Provavelmente ele vai entrar em loop se eu tentar colocar uma pessoa aqui, tá? Não sei dizer porque eu não testei isto, mas é muito fácil de testar. Só colocar aqui uma pessoa para retornar e ver o que acontece, né? Agora, o pessoa física, ele tem, se a gente vir aqui na tabela pessoa física, ó, aqui, na tabela pessoa física, ele tem um relacionamento com ID nível formação e ID estado civil. Quando eu estiver na tela pessoa física, eu tenho que informar qual é o nível de formação da pessoa física e qual é o estado civil da pessoa física, tá? E que tipo de relacionamento é esse? A pessoa física, ela tem um nível de formação e tem um estado civil, ou ela pertence a um nível de formação e pertence a um estado civil? Quem é o lado mais forte desse relacionamento? Como é que está definido aqui? Está definido como um belongs to. Por quê?
Porque uma pessoa física tem apenas um estado civil. Uma pessoa física tem apenas um nível de formação. Mas se eu ler o contrário, a leitura será assim, ó. Um nível de formação pode pertencer a várias pessoas físicas. Um estado civil pode pertencer a várias pessoas físicas, tá? Então, se nós falarmos em termos de filho e pai, é como se pessoa física fosse filha de nível de formação e filha de estado civil, tá bom? Então, ela é um belongs to, neste caso aqui, tá? Muito bem, como é um belongs to, eu coloco belongs to e coloco ali a coluna que faz com que eles conversem entre si, que no caso de nível de formação é ID nível de formação, no caso de estado civil é ID estado civil. Neste caso aqui, quando eu instanciar a pessoa física, eu tenho que fazer as associações, tá certo? Então eu associo o nível de formação que veio no objeto JSON ao nível de formação do meu objeto instanciado. Também associo o estado civil ao estado civil do meu objeto associado, tá? Lá no final eu retorno os dois no JSON e eu sempre quero que os dois venham assim que a pessoa física vier também. Dessa maneira eu coloco os dois dentro do meu if aqui. Beleza? Então esse é o outro lado do relacionamento pessoa física definida em pessoa. E o lista contato, hein? Vamos lá. Tenho que vir agora em pessoa contato. Tá aqui ele, pessoa contato. Pessoa contato também está herdando de Eloquent Model. Eu já defino a tabela aqui em cima. Ele tem um relacionamento com pessoa do tipo belongs to, tá? Só que a pessoa contato, eu não preciso retornar a pessoa dele aqui, né? Então eu só retorno os próprios campos de pessoa contato. Ele é mesmo aquele relacionamento de pai para filho, onde ele só pertence à pessoa e nunca vai ser chamado por ninguém. Diferente de cliente. Tem um relacionamento de um para alguma pessoa e é chamado em várias outras telas, né? Compra, quem é o cliente da compra, né? Orçamento, quem é o cliente do orçamento, enfim. O cliente ele precisa ser retornado, né? O contato não, ele sempre será retornado junto com uma pessoa, vários contatos pertencentes àquela pessoa. Então basta que eu faça esse relacionamento aqui, belongs to, e tudo vai funcionar de boa. O contato é o mais fácil, né? Pronto, agora vamos para o controller. Controller da pessoa. E aqui as coisas vão ser um pouquinho diferentes. É onde o Eloquent começa a mostrar um pouquinho dos seus pontos fracos. Tá? Vamos lá. Pessoa controller. Deixa eu fechar primeiro esses caras aqui. Vou abrir de novo o pessoa controller e vou abrir o pessoa controller do Doctrine, para a gente comparar um com o outro, tá bom? Cadastros, pessoa controller, então pronto, esse aqui é o do Doctrine, ó. E esse aqui é o do Eloquent. Então, Doctrine, Eloquent. Observe que os métodos de consulta eu não alterei nada. Consultar lista, consultar objeto são iguais, tá bom? Agora vamos para o método de inserção. Aí no método de inserção as coisas começam a ficar diferentes, tá? No caso do Doctrine, isso era a coisa que eu achava mais chata do Doctrine. Eu tinha que consultar a pessoa, né? Na verdade, no inserir eu não consultava a pessoa, eu já tinha a pessoa no objeto JSON, né? Mas eu tinha que pegar a pessoa física vinculada ao objeto. Depois, se ela não fosse nula, eu tinha que setar o nível de formação, consultando o nível de formação no banco de dados. Isso aqui eu achava muito chato, isso daqui, bicho. Tá? Pô, se ele já estava vendo que tem um nível de formação ali, eu não quero inserir esse nível de formação e nem quero alterar ele. Por que neste momento eu tenho que ir no banco de dados e pegar o nível de formação para vincular o meu objeto pessoa física que está vinculado à pessoa? Por que eu tenho que fazer isso com o estado civil? Então imagina isso daqui na NFE. Tá, eu estou incluindo uma nova NFE. A NFE tem 40, 50 mil tabelas vinculadas a ela. Vou ter que fazer isso daqui. Esse 7 não sei o que aqui em todas as tabelas da NFE, muito chato. Essa parte aqui, horrível do Doctrine, tá? A documentação é muito confusa e eu não vi como se livrar disso daqui, nem mesmo fazendo gambiarras, tá? Que já é uma coisa feia, né? Então ele realmente tem que funcionar dessa maneira aqui, tá? Pelo menos até a versão que a gente estava utilizando tem essa brabeza aí no Doctrine.
No caso do eloquente, o que é que acontece? Eu recebo a pessoa aqui em cima e chamo o método inserir. Opa, o método inserir? Como assim? Olha só, isso aqui é diferente. No banco, vou abrir de novo o banco controller do eloquente. Tá? No banco controller do eloquente, eu chamo o método salvar. Ok? No pessoa controller do eloquente, eu estou chamando o método inserir. Tá? No banco controller do eloquente, eu chamo o método salvar e mando apenas o objeto entidade. No pessoa controller do eloquente, eu chamo o método inserir e mando o objeto JSON e o objeto entidade. Então isso aqui é bem diferente em relação a uma tabela mais simples como o banco, uma tabela mais simples como o banco agência. Tá? Então quando eu tenho relacionamentos, eu tenho que fazer algo diferente lá no meu service. Já a gente vai ver o que é, tá certo? Mas toda essa bagunça aqui do Doctrine, ó, tudo isso daqui, essa parte chatinha dele aqui, isso aqui deixa de existir, tá? Método alterar. Vamos comparar o método alterar do Doctrine com o método alterar do eloquente. Método alterar do eloquente, ó, eu tenho que sair setando tudo aqui, bicho. Seta pessoa física, daí eu tenho que setar todos os filhos de pessoa física, todos os pais, todos os relacionamentos de pessoa física. Daí tenho que setar pessoa jurídica, tenho que setar cliente, tenho que setar fornecedor, enfim. Todos os relacionamentos têm que ser setados aqui. Tá? Então veja aí que bagunça, né? NFE, só pensa na NFE que tem vários relacionamentos. CTE também tem um monte de relacionamento na tabela principal, né? Então não gostei disso daqui. Foi o que me levou a buscar outro ORM, tá? Esse tanto de código aqui no controller, tá bom? E aí depois eu chamo o método alterar. Veja que eu estou no pessoa controller do eloquente. Isso aqui está todo comentado, né? Mas aqui, ó, no Doctrine, tá lá todo mundo, ó, tá? Eu excluo os filhos da pessoa, mapeio o objeto principal da pessoa, seto todos os relacionamentos dele aqui, né? E depois eu chamo o método salvar lá no Doctrine, tá? Aqui eu apenas mapeio o objeto pessoa, tá? Não chamo o método excluir filhos aqui, eu mapeio o objeto pessoa, tudo isso daqui deixa de existir, e depois que eu mapeio eu chamo o método alterar, tá? Então é diferente também do que eu fiz lá no banco do eloquente. Na classe banco do eloquente, no método alterar, eu instancio ele, mapeio e depois chamo o método salvar. Então, tanto em alterar quanto em incluir, inserir, eu chamo o método salvar, tá? Já em pessoa controller, que é uma classe que tem vários relacionamentos, eu tenho agora dois novos métodos no meu service. Eu tenho o método inserir e tenho o método alterar, tá? Muito bem. Então agora fica o segredo sagrado que é a gente analisar o pessoa service, né? Vamos analisá-lo agora. Service, cadastros, vamos abrir aqui o pessoa service, tá aqui ele. Pessoa service, então, o consultar lista é igual ao do banco e do banco agência. Consultar lista filtro valor também igual ao banco e banco agência. Consultar objeto é igual ao do banco e banco agência. Agora eu tenho aqui um inserir. Ó. Esse inserir, eu vou utilizar esse cara aqui, esse DB transaction, tá? Então, eu estou utilizando esse DB, para usar esse DB eu estou utilizando o manager aqui dentro da própria classe, tá? E eu vou usar uma transação. Então, no inserir aqui, como é que eu vou utilizar essa transação? E antes de eu falar disso aqui, eu vou mostrar um método que tem na documentação, que aqui a documentação ela fica um pouco confusa, tá bom? Você vem aqui em relacionamentos do eloquente, tem um momento que ele fala, ó, salvando os modelos e os seus relacionamentos de forma recursiva, tá? Aqui em cima ele começa a falar sobre os métodos de inserção e atualização. Aí como é que ele sempre faz, ó?
Sempre ele faz o seguinte, ele cria um novo comentário, ele está trabalhando aqui com posts e comentários, como se fosse um blog, tá? Ele vem lá e diz, vou criar um novo comentário, criei o comentário, aí eu pesquiso o meu post no banco de dados, e aí eu salvo o comentário daquele post. Filho, mas aí você já tem um post salvo no banco de dados, e se o post for novo, ele nunca mostra isso, quando o post é novo, tá? Segundo exemplo, aí você pode fazer assim, você pesquisa o post, aí tu pode criar 2 comentários dentro desse post, tá? E aí depois tu salva ele. Aí se tu quiser que o teu post já fique igualzinho que está no teu banco de dados, tu chama o método refresh depois do save. Aí tu continua aqui, falando mais alguma coisa, né? Enfim, ele dá esses poucos exemplos aí, tá? E ele já fala dessa questão de salvar tudo de forma recursiva. Aí como é que seria? Você pega todos os relacionamentos, o que ele dá a entender aqui, se você gostaria de salvar o seu modelo e todos os relacionamentos associados, você pode usar o método push. Neste exemplo, o modelo post será salvo e também será salvo os comentários do autor. O que é que você entende disso aqui? Que legal! Então, quando eu tiver um objeto cheio de relacionamentos, eu vou chamar o método push e ele vai salvar, né? Ele vai salvar a pessoa, vai salvar a pessoa física, a pessoa jurídica, os comentários, os clientes, os fornecedores. Massa, vai dar certo aqui. Mas não é assim que funciona, tá? Primeiro, o método push, ele não funciona se o objeto for novo. Então, se você está inserindo, esse método push não vai funcionar, tá? Aí você começa a pesquisar por isso aí nos GitHub da vida, nos Stack Overflow, a galera reclama. E aí os outros que defendem o Eloquent falam, mas amigo, não é assim que funciona, certo? Mas a documentação dá a entender isso daí. Enfim, tem as discussões lá, as brigas e tudo mais, né? Não funciona. Se você quiser usar o push, ele tem que ser usado dessa forma aqui, Você tem que primeiro consultar o objeto pai, tá? E você tem que setar cada dado do objeto filho. E aí sim é que o push vai funcionar. Tá certo? Então, esse push aqui, descartado. Não funciona para o nosso caso. Qual foi a solução que eu encontrei aqui? Que vai ser aí a mais fácil e aí é o ponto fraco do Eloquent, né? Depois eu vou comparar isso daqui, você que não conhece o Java, com como é que a gente faz lá no Hibernate, né? Você vai olhar, poxa, pois é, lá é desse jeito e aqui é desse jeito. Então vamos lá. Método inserir. Lembrando, o que é que eu fiz lá no controller? Quando eu estou inserindo, eu recebo aqui, o meu objeto da requisição, tá? Daí eu instancio esse objeto. Então agora eu tenho um objeto pessoa, ok? Tem um objeto pessoa. Essa instância aqui, ele vai instanciar o objeto pessoa. Vamos conferir isso. Eu vou novamente aqui no meu modelo, cadastros, pessoa. Então no método instanciar aqui, ele instancia o objeto pessoa e mapeia o objeto pessoa, tá? Então ele vem aqui no mapear, ele pega apenas as colunas do objeto pessoa e faz esse mapeamento, tá? Então neste momento em que eu instancio pessoa e chamo o método inserir, passando o objeto entidade aqui, esse objeto entidade, ele está apenas mapeado com a tabela pessoa. Nesse momento o objeto entidade ele não contém os outros objetos relacionados, tá? Muito embora aqui em pessoa nós tenhamos colocado os relacionamentos aqui, tá? Mas nós não fizemos nenhum tipo de mapeamento com os objetos aqui no método instanciar, né? Da forma como nós fizemos a associação lá com o banco e o banco agência, tá bom? Então não tem nada associado, não tem nada mapeado aqui. Perfeito. Quando eu chego então no pessoa service aqui, que eu recebo no método inserir o objeto entidade, é apenas a pessoa, e o objeto JSON, aí esse sim, ele contém todo mundo, é o que veio lá do lado do cliente, tá?
Ele veio com uma pessoa jurídica, uma pessoa física, com o cliente, o fornecedor, enfim, o objeto que o cara mandou do Flutter para cá. O que é que eu faço então? Eu inicio uma transação, ok? No começo da transação, eu salvo o objeto pessoa. Então, ele vai lá na tabela do banco de dados e salvou a pessoa, que é o objeto pai, tá? Quando eu faço isso daqui, ó, ele automaticamente atualiza o objeto pai com o ID novo, ok? O que é que eu faço então? Chamo o método atualizar filhos. Nesse atualizar filhos eu passo o objeto JSON e também o objeto entidade, que agora está com o ID. Aqui embaixo eu tenho o método atualizar filhos. No método atualizar filhos, eu faço o seguinte, ó. No caso de pessoa cliente, eu verifico se esse cliente já existe. Se esse cliente que está no objeto JSON, ele já existe, como é que eu sei que ele já existe? Se o ID dele for maior que 0. Então eu tenho que procurar ele no banco de dados. Mesma comédia que tem lá no Doctrine, nesse caso aqui, tá? Procuro ele no banco de dados, para que aquele cliente venha do banco de dados e agora fique anexado ao meu objeto principal, tá bom? Coloco ele em cliente, e aí eu mapeio os dados que estão em objeto JSON para esse cliente que eu acabei de trazer do banco de dados, né? Porque pode ser que o cliente que está no banco de dados tenha assim lá, limite de crédito, 20 mil. E esse cliente que veio no meu objeto JSON, eu tenho alterado o limite de crédito dele para 2 mil. Então eu tenho que pegar ele no banco e tenho que alterar o limite de crédito dele, que é o que está acontecendo nesse mapear aqui, tá? Agora, se esse cliente ainda não existe, né, se o ID dele não é maior que 0, eu simplesmente instancio, crio esse novo cliente e chamo o método instanciar aqui, que é para ele colocar os dados do JSON dentro do objeto cliente. Depois que eu faço uma coisa ou outra, eu salvo o cliente dentro do método cliente, do objeto cliente, né, já que é um método que é definido esse relacionamento aqui no Eloquent, do meu objeto persistência, que neste caso é a pessoa, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está salvando o cliente vinculado à pessoa. Daí eu venho para a pessoa física. Esse mesmo esquema aqui, ó, vai funcionar para fornecedor, contador, colaborador e contador, colaborador, fornecedor e transportador, tá? Na pessoa física, eu não estou verificando se a pessoa física existe ou não. Eu simplesmente instancio uma pessoa física e salvo ela no objeto de persistência. Mesma coisa para os contatos. Eu não estou verificando se o contato existe ou não. Estou fazendo um laço nos contatos que vieram no objeto JSON, instancio o contato e salvo o contato na lista de contatos do objeto persistência. Mas por que no caso de cliente, fornecedor, transportador, colaborador e tudo mais, eu faço esse teste e em pessoa física e contatos eu não faço esse teste? Vamos lá. Imagine que esse atualizar filhos aqui foi chamado pelo método inserir, tá bom? Então o método inserir, ele salvou a pessoa, depois ele pediu para atualizar os filhos. Ele veio aqui embaixo, verificou que o cliente não existe, ele instanciou o novo cliente e salvou o cliente. Ele instanciou a pessoa física e salvou a pessoa física. Ele instanciou os contatos vinculados a essa pessoa e salvou cada um dos contatos. Foi isso que aconteceu. Perfeito. Agora o cara foi lá, bicho, eu errei isso daqui, ó. Eu vou querer alterar essa pessoa. Aí ele vem aqui, lá no Flutter, né, alterou a pessoa. E quando ele alterou, ele chamou o método alterar, tá? Quando ele chama o método alterar, eu instancio a pessoa aqui, ó, nesses dois passos, ok? Daí eu consulto a pessoa para ver se ela existe. Tá? Se ela não existir, eu retorno erro, tem uma coisa errada. Você está mandando uma pessoa com ID que não existe. Sei lá o que é que ele fez lá para isso acontecer. Né? De repente é alguém querendo burlar o sistema. Daí eu mapeio a pessoa, e apenas a pessoa, neste caso aqui. E agora eu chamo o método alterar. O método alterar lá no service, ele é parecido com o método inserir. Ó, ele também começa uma transação. Ele também salva a pessoa no começo. E ele também chama o método atualizar filhos, mas ele tem uma coisa diferente. Ele primeiro exclui os filhos.
E o que é esse excluir filhos? Esse excluir filhos aí, ele vai apenas remover a pessoa física, a pessoa jurídica, os contatos, os endereços e os telefones. No caso desses detalhes aqui que pertencem apenas à pessoa, eu posso mandar brasa, não importo com o ID deles. Eu excluo eles e coloco de novo, tá? Então vamos agora analisar o método atualizar filhos desse ponto de vista. Eu chamei o método alterar, daí eu salvei a pessoa. Daí eu excluí os filhos. Quando eu excluí os filhos, pessoa física, pessoa jurídica, contato, endereço e telefone não existem mais vinculados àquela pessoa. Note que isso ainda não aconteceu no banco de dados, tá? Tudo vai dar certo, né, quando essa transação for finalizada. Se alguma coisa der errado aqui, ele automaticamente vai dar um rollback, tá bom? Beleza. Depois que eu excluí os filhos, eu pedi para atualizar os filhos. Aí ele vem aqui em atualizar filhos, ó. Digamos que tenha um cliente vinculado, tá? Então ele veio aqui, o cliente existe? Existe. Aí ele pega o cliente no banco de dados, mapeia o cliente e salva o cliente. Daí ele vem em pessoa física. Eu preciso verificar de novo no banco de dados se essa pessoa física existe? Não, não preciso. Por quê? Porque eu já apaguei as pessoas físicas vinculadas. A pessoa física, no caso. Eu preciso verificar se cada contato está no banco de dados? Não. Eu já apaguei os contatos. Né? Então, para eu não ter que fazer essas consultas no banco de dados, eu vim aqui e já apaguei antes, para não ter problema. Tá? No caso do cliente, eu não posso apagar o cliente do banco de dados. Né? Porque o cliente ele vai ter várias vinculações com outras tabelas. Por isso eu tenho que fazer esse esqueminha aqui. Tá bom? Perfeito. Finalmente eu tenho o método excluir. Aí o método excluir, ó, eu excluo os filhos, que são esses carinhas aqui, e excluo os filhos críticos. Filhos críticos? Filhos críticos. O que é isso? São aqueles filhos que estão vinculados a outros módulos. Na verdade, a várias outras tabelas do ERP, tá? Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar remover o cliente. Imagine o seguinte cenário. O cara incluiu a pessoa, aí ele viu que fez besteira. Ah, essa pessoa aqui não tem nada a ver, ó, incluí errado, vou excluir essa pessoa. Ele vai lá e exclui a pessoa. Então ele vem aqui, exclui a pessoa, exclui os filhos vinculados à pessoa, pessoa física, contato e tudo mais, e exclui o cliente, fornecedor, o cara, esses dados que o cara acabou de colocar. Tira aquela pessoa do banco de dados, não precisa, tá? Agora, imagine que o cara inseriu uma pessoa, daí ele emitiu uma nota fiscal para um cliente que está vinculado a essa pessoa. Daí no outro dia ele pensa assim, ou vem outra pessoa, né? Ah, vou excluir essa pessoa aqui, ele vai tentar excluir. Aí ele vem, exclui a pessoa, né? Primeiro ele tenta excluir os filhos, né? Exclui pessoa física, pessoa contato, tudo mais, ele consegue passar desse passo. Quando ele tentar excluir os filhos críticos, que tentar excluir cliente, aí vai dar um erro de restrição aqui. Ele vai receber esse erro lá no cliente. Amigo, eu não consigo excluir essa pessoa porque deu um erro de violação de chave lá na tabela NFE, sei lá. Tá? Então, os filhos críticos aqui, ele não consegue passar desse passo se os relacionamentos já existirem aí com outras tabelas do banco de dados. Tá bom? Muito bem, e é isso. É assim que vai funcionar o nosso esquema com as demais classes utilizando o Eloquent. Achei bem melhor que o Doctrine. É perfeito? Não. Vou mostrar para você o que é mais perto do perfeito agora. Ó. Se eu abrir aqui o projeto em Java, Phoenix, Source, Main, Java, com T2TI, Phoenix, deixa eu ver aqui, Controller, vou abrir o Controller da pessoa, tá? Pessoa Controller. Então eu chamo o método inserir da pessoa Controller. O que é que ele faz? Ele pega o objeto JSON, que está em pessoa. Quando eu faço daqui, pessoa objeto JSON, ele já mapeia para mim. Ah, é? Como é que está definido então o modelo da pessoa? Deixa eu mostrar para você. Modelo da pessoa. Modelo da pessoa. Olha só como é que ele é definido. Ó. Você só fala isso daqui. Pessoa, tem um relacionamento com o cliente, definido por pessoa, e é do tipo 1 para 1. Pessoa tem um relacionamento com o colaborador, definido por pessoa, do tipo 1 para 1. Enfim, tu faz esses relacionamentos aqui, em pessoa,
Faz os mesmos relacionamentos em cliente, colaborador, enfim, nas classes relacionadas. Tem os gets e sets aqui embaixo, não tem mais muita coisa não. Tá? E no controller, no momento que você faz isso daqui, ó, ele já faz o mapeamento. A gente tem que criar aqueles métodos mapear e tal, não tem nada daquilo não. Não tem que criar aquela serialização de JSON também não. Tá? Quando eu retornar aqui, né, no consultar objeto, eu só informo aqui, ó, consultar objeto ID, ele já faz tudo aí por trás das cortinas para mim, né? No método alterar, eu ainda faço aqui algumas verificações, ó, verifico o ID, né, e daí eu consulto o objeto, do jeito que eu faço lá no PHP, tá? Se o objeto for diferente de nulo, eu chamo também o método salvar, ok? Então, o controle aqui já é mais enxuto que o nosso controle no PHP, né? Mas enfim, aqui eu ainda não estou utilizando o ORM, que é o Hibernate, né? Vou utilizar ele mesmo no momento de salvar. Então vamos lá no pessoa salvar aqui, ó, pessoa service. E no meu método salvar, olha só o que ele faz, só isso mesmo, ó, save, tá? Então ele já sabe o que fazer aqui com o objeto. Se eu tenho 3 contatos vinculados à pessoa, daí eu alterei o contato 1, excluí o contato 2 e inseri um 4º contato. Ele vai fazer tudo automático aqui para mim, só com esse método save aqui, ó, tá? Então veja, esse é o meu código do salvar, pessoa Java. E, você se lembra muito bem, né? Esse aqui é o meu método salvar no PHP, né? Que eu tenho que ter aí o alterar, tenho que ter o atualizar filhos, tem que ter o excluir filhos. É parecido com o que eu fiz lá no Delphi sem ORM, né? Então, o Doctrine ajuda. Aliás, o Eloquent ajuda muito, muito mesmo. Ele deixa mais fácil, né? Afinal de contas, eu não estou fazendo consultas com SQL e tudo mais aqui. Mas ele não é tão bom quanto o Hibernate, tá? Enfim, é com ele que nós vamos ficar até o final do projeto, utilizando aqui o Eloquent. Para finalizar, eu vou fazer um teste. Esse teste eu vou fazer com esse objeto aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui PHP teste objeto pessoa, tá? Então eu vou inserir uma pessoa, eu vou inserir um cliente anexado a essa pessoa. Na taxa de desconto eu vou colocar 1, 2, 3 e no limite de crédito eu também vou colocar 1, 2, 3. Esse cliente vai subir com a view pessoa cliente vinculado a ele, não vai acontecer nada em relação a ela, em termos de inserir e alterar. A pessoa física, eu vou inserir ela com, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas pessoas físicas. Pessoa física, tem algum CPF com 555? Tem não, né? Então vou colocar aqui 555 no CPF. Daí ela tem estado civil e nível de formação vinculado a ela, né? Só para ele saber, para ele pegar o ID aqui e vincular a pessoa física na hora de gravar, tá? Nível de formação e estado civil, é obrigatório, ele tem que subir com isso aqui. Em pessoa contato, eu vou inserir esses 2 contatos aqui, tá? Então vai ser o contato 5551 e o contato 5552, tá? Esses contatos, se nós analisarmos aqui, eles ainda não existem, né? Então vamos lá, vou copiar isso aqui, vou colocar isso daqui dentro do Postman, aqui ó, Postman, tá bom? Vou utilizar o método post e vou inserir essa pessoa. Muito bem, então tá aí, ó, ele colocou lá a pessoa 61, dá uma olhadinha aqui primeiro nesse objeto, 61, o cliente foi o 39, a pessoa física 24, a pessoa contato aí, os dois, né, contato 551 e 552, vamos ver se estão lá mesmo, né, pessoa 61, ó, teste objeto pessoa, tá, pessoa física, tá aí, ó, vinculado ao 61, 5555. Pessoa contato aqui, ó, 61, contato 551 e o 552.
E o cliente está aí vinculado ao 61, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ó. Vamos colar ele aqui em cima. Daí eu vou colocar teste objeto pessoa alterado. Ok. Daí no cliente eu vou mudar para a taxa de desconto para 456, só para a gente ver alterando aqui, ó, a taxa de desconto dele para 456. Vou alterar a pessoa física aqui, colocando um 6 no final do CPF. E aí a alteração mais importante é essa daqui, ó. No contato, eu vou tirar o contato 57, que é o contato 551, tá bom? O contato 552 eu vou alterar para 552 underline 1 e eu vou adicionar um outro contato, tá bom? E vou chamar, vou deixar ele zerado e vou chamar, inserir esse contato na pessoa, qual é o número mesmo da pessoa? 61, né? Na pessoa 61, tá? Então veja, em contatos, né, eu estou alterando o contato, excluindo o contato e inserindo outro. Estou fazendo as 3 operações em contato, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou chamar o put pessoa 61. Vou mandar. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu no cliente. No cliente, ó, ele colocou a taxa de desconto para 456. Vamos ver o que aconteceu com pessoa. Pessoa, cadê ela? Tá aqui, pessoa. Pessoa alterado. O que aconteceu com contato? Tenho 2 contatos. O 5521. O outro inseri esse contato na pessoa 61. E aquele outro contato lá, ó, foi excluído. Tá? Que era o ID 57. Já era, né? E pessoa física, ele alterou o finalzinho lá, para 6. Tá bom? Finalmente, nós vamos chamar o método excluir para a pessoa 61. Mandei. Retornou um 200. Então aqui, ó, pessoa 61 na pessoa física não existe mais. Pessoa contato não existem mais. Pessoa não existe a pessoa 61 e certamente ele excluiu também o cliente, tá? Então pronto. O PHP agora vai funcionar com o Eloquent, tá? O servidor PHP. Eu vou alterar o gerador de código para isso. Eu não vou fazer vídeos para o gerador de código, porque é a mesma coisa do Doctrine, né? Os mesmos conceitos, tá? Evidentemente as classes são um pouco diferentes, porque eles têm que gerar de acordo com a ideia que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Então você vai receber o código do jeito que eu estou mostrando neste momento. Daí eu vou alterar o gerador de código, vou fazer um outro commit, vou avisar lá no Trello sobre esse outro commit, mas não vai ter vídeo, não fazer vídeo em relação a essa alteração no gerador de código, tá? E depois disso eu vou gerar o servidor completo do PHP com o Eloquent. E a partir de então a gente começa, né, continua utilizando o Eloquent para o nosso projeto, tá? E essa parte do ORM a gente esquece isso, agora está resolvido essa questão, né? E a gente volta aí para a continuação do desenvolvimento da aplicação, tá certo?